Olá, como estão vocês hoje? O dia aqui está bem quente. São 8 e pouco da manhã e o sol já está gritando lá em cima. Eu estou aqui agora, depois de uma noite de sono, passarinhos voando aqui, alguns não estão. Eu acho que alguns dos nossos passarinhos já emigraram, já saíram daqui. Eu acho que fica muito quente para eles, né? Eles procuram um lugar mais fresco. A maioria dos passarinhos já arribaram, já se foram. Eu percebi quando eles se foram porque normalmente de manhã, quando eu acordo, eu olho pela porta, né, do balcone e os passarinhos estão todos lá gritando, né? Porque normalmente de manhã eu jogo pão para eles, então eles ficam esperando lá. E aí eu notei que eles não estavam, né? Uns 2 dias atrás, cadê os meus passarinhos? Eu falei para eles, os meus passarinhos foram embora. É, por isso eu já tô com o cabelo para cima, né? Preso, porque o calor é demais, não dá para ficar com o cabelo nem amarrado não, em rabo de galo, não. Tem que estar preso mesmo para não irritar, né? A pele não irritar a gente. Porque quando está muito quente assim, a gente realmente tende a ficar irritados, né? Eu estava até explicando isso para os meus netos outro dia no carro, que eles estavam fazendo muito barulho, aí eu falei para a Ana, é isso aí, viver num tropical country, num país tropical, é isso, né? Aí eu disse para ela, o brasileiro fala alto, o brasileiro, né, ri alto, tudo assim, tudo exagerado, né? Como os africanos também, como aqui em Chipre também as pessoas falam muito alto, sabe? E, sim, são muito barulhentas, aquela coisa toda, então. Eu disse, é de sol, o sol faz as pessoas reagirem assim. Aí você vai para a Europa e todo mundo calmo, aquela coisa. Pensa 10 vezes antes de falar e fala baixinho. Então é a influência do sol. Então hoje vai ser um dia quente. Hoje promete ser bem quente. Ainda não é verão, gente. Verão. Ah não, verão entrou, né? Entrou ontem, 22. É quando entra o verão. Então já entrou verão. Aqui em Chipre. Na Europa toda, né? Já entrou verão ontem. Então, da agora pra frente aqui é babado. Ainda bem que eu tô indo dia 8, né? Tô indo dia 8, então eu não vou pegar o verão de julho e agosto aqui, que é terrível. 40 graus é o normal. Gente, é demais. É um calor. Você acorda tomando banho e dorme tomando banho. E assim, ela mora do lado da praia, né? A casa dela é aqui. Você já mostrei pra vocês. Do lado da praia, 10 minutinhos andando, menos de 10 minutos andando, você está lá. Mas eu vou fazer esse vídeo hoje para explicar melhor essa situação, essa tradição, né, chipriota do sepultamento das pessoas. Porque ontem eu percebi, quando eu fiz o vídeo lá do 9º dia, é que houve uma interferência, uns sons meio maluquinhos. Então, algumas das minhas palavras ficaram, né, inteligíveis por causa daquele barulho que eu não sei de onde veio, porque não estava tão vento assim, né? Foi só em alguns momentos aquele barulho. Eu até pensei, meu Deus, será que eles não estavam muito felizes? Eu não sei o que foi, mas realmente houve algumas interferências ali muito interessantes. Mas eu vou explicar direitinho agora, sabe, aqui na, nesse, nesse lugar aqui mais fresco, na casa da Ana, de manhãzinha, né?
mais ou menos o que eu entendi de toda esse cerimonial que é aqui a passagem de uma pessoa. Aqui, o que eu percebi, primeiro, eu já havia percebido que tem algumas tradições diferentes das nossas. Por exemplo, todo dia do ano, do aniversário da morte da pessoa, é feito um serviço especial. Todo ano. Todo ano. O serviço é feito para muitas pessoas, porque muita gente morre no mesmo dia, não importa o ano, né? Pode ser 10 anos atrás, 5 anos atrás, mas morre no mesmo dia. Então, todas as pessoas que morrem no mesmo dia do ano, eles vão para um monastério para ter um serviço religioso para todas essas famílias. Aí vão os filhos, os netos, os genros, as noras, vai todo mundo. Se a pessoa for nova, vai os primos, vai a família, os tios, vai todo mundo. Então, é um monastério. Eu já estive num desses serviços uma vez na comemoração do aniversário da morte da mãe do Demitri, que ela morreu de câncer, como eu falei no vídeo de ontem. O Demitri tinha uns 16, 17 anos quando ela faleceu. Então, todo ano, no dia da morte dela, eles vão para esse monastério com muitas outras famílias, né, de outras pessoas que morreram no mesmo dia, e fazem esse serviço religioso que dura mais ou menos 1 hora e pouco. Tá? Eu estive num desses serviços e ali é servido uma série de coisas, de comida, de pão, principalmente pão. E eles têm um negocinho que eles servem, que eu acho que ainda tem ali dentro, que tem uma série de sementes por exemplo, trigo, tem semente de romã, tem outros tipos de semente dentro que eles colocam dentro de uma caixinha assim e dá para todas as pessoas ali, entendeu? É bem gostosinho, tem um temperinho que eles fazem, isso é tradicional, todo aniversário de morte de alguém, todas as famílias servem esse potinho dessa coisa. E o pão também. O pão também é servido pelo bispo, né? Pelos bispos que estão ali Essa cerimônia eu já participei dela uma vez. E depois dessa cerimônia, as famílias vão no cemitério. E aí, no cemitério, eles têm um outro serviço. Né? Aí, cada um vai para o cemitério onde está enterrado o seu parente e ali faz um serviço pequeno no túmulo da pessoa. Todo ano é essa coisa. Então, esse aí eu já sabia. Agora, depois do falecimento da pessoa, eu não tinha ainda visto, porque ainda não tinha estado aqui durante o falecimento de alguém. E dessa vez eu estou aqui, né? Por muito tempo, então estou vendo algumas cerimônias que eu não conhecia, algumas tradições que eu não conhecia, como a tradição do final do dilúvio e da descida do Espírito Santo, que eu também não conhecia, não sabia dessa história. A gente só conhece um povo quando a gente passa algum tempo com eles. Você tem que passar no mínimo 1 ano num país para você perceber e para você observar a cultura desse país, né? E assimilar também, assim, entender, né, pelo menos, o que está acontecendo ali. Então, no dia a pessoa morre, eles enterram no outro, a pessoa morre de manhã e eles enterram no outro dia, né? Ou se morre à noite, enterra no outro dia de manhã, se morre de manhã, enterra no outro dia. Só sei que o serviço foi feito, ela morreu na madrugada, ou ela foi enterrada no mesmo dia? Não, foi no outro dia. Ela morreu num dia e foi enterrada no outro. Não, acho que foi no mesmo dia. Ela morreu de manhã, né? Ela morreu de manhãzinha, bem de manhãzinha, por 5 horas da manhã mais ou menos, quando a care dela, a pessoa que tomava conta dela, foi observar ela às 6 da manhã, percebeu que ela já estava morta. Então,
Aí o serviço, acho que foi no mesmo dia que ela foi enterrada, viu, gente? Aí o serviço foi a 1 hora da tarde, né? 1 hora da tarde nós estávamos lá, não, às 11 horas. Então foi no outro dia mesmo, às 11 horas a gente estava lá no serviço funerário dela e depois fomos para o enterro, né? Serviço funerário muito bonito na igreja São George, que foi é, uma cerimônia que dura 1 hora mais ou menos. Aí de lá fomos para o cemitério para o sepultamento. Então, eu tô meio confusa do dia, se ela foi enterrada no mesmo dia ou se foi no outro dia, mas ela foi enterrada. Então, a gente foi para o serviço. Aí, uma coisa que é muito interessante que eu achei depois é que a pessoa não é enterrada no caixão, ela é enterrada sem caixão. E tem um pano que fica embaixo, que fica totalmente embaixo dela, que é um pano que é dado pela igreja, um pano branco, que ela é enrolada nesse pano. Quando a gente chega no cemitério, a cova já está preparada e tudo, né? Então, ela foi enterrada junto com o esposo dela. Como eu já falei, ele tinha 103 anos quando morreu, há 2 anos atrás, ou quase 3, que ele morreu em 2019, antes da pandemia, e, e ela morreu agora em 2022. Então, ela foi enterrada no mesmo túmulo dele, né, junto com ele. Então, o serviço é feito assim, eles pegam a pessoa do caixão, e o pano já está lá embaixo, aí simplesmente passa o pano por cima, depois a parte por cima, né? E coloca ela dentro da cova e cobre com terra. Já tem os galões lá preparados com a terra, né? Uma terra misturada com areia. E foram, acho que 5 galões de terra. Aí coloca essa terra em cima dela, né? Do pano dela embrulhada no pano. E aí coloca em cima da terra, eles não fazem outra coisa, eles não cobrem nada ali naquele momento. Eu tenho a impressão que só vai cobrir, colocar alguma outra coisa por cima, como por exemplo, eles não colocam cimento não, podem colocar um mármore em cima, tá? Eu já vi com mármore, mas a maioria são pedrinhas brancas que eles colocam em cima da terra depois. Talvez uns 40, na cerimônia dos 40 dias, né? Então, ali em cima da terra coloca as flores e todas as flores que ela recebeu, fica tudo ali em cima. Aí tem a cerimônia, né? O bispo está lá fazendo a cerimônia, né? E tudo, faz tudo direitinho. Aí depois é servido ali mesmo, onde a gente está ali no cemitério, perto dela, bolinho, um pão. O pão ele não vem partido não, vem o pão inteiro e aí um dos parentes dela, um dos filhos dela, vai cortando o pão com a mão e dando para as pessoas que estão ali, né? E depois servem também eles preparam umas horas antes o trigo, deixa o trigo de molho, então faz aquela tigela de trigo molhado, né? Assim já crescido. E aí vai passando entre as pessoas, a gente pega um pouquinho pega um pouquinho assim com a mão e come ali. Aí o resto que sobra é colocado no túmulo entre as flores, tá? Na terra. Isso aí pode ser a cerimônia de quando Jesus disse que um trigo, quando é plantado, ele é uma semente pequenininha, mas depois ele se torna uma grande árvore, né? Deve ser esse simbolismo de Jesus, por isso que eles usam o trigo. Então, ali eu já achei interessante isso, né? Já achei muito interessante isso. Essa coisa de comer também ali, né? E tem os docinhos que eles servem, tem mais salgadinhos, uma coisa assim. Depois dessa cerimônia do sepultamento, vai todo mundo para casa da vozinha, né? Da pessoa que morreu, e ali conversa, vê foto e fica lá umas 3, 4 horas, como a gente ficou na casa da vovozinha lá. Uma casa muito grande, gente, 2 andares, imensa casa, vai ficar fechada. E
tudo dela igualzinho. Até onde ela deixou o óculos está lá do mesmo jeitinho. As coisinhas dela, tudinho do mesmo jeitinho. Uma fotografia dela na mesinha que tinha perto da cama dela. É a foto dela com o candelabro aceso o tempo todo também. Então, eu já achei tudo isso muito interessante. Aí a gente vai para casa e tudo. Aí no terceiro dia da morte da pessoa, a gente volta de novo pro cemitério. Aí tem a cerimônia do terceiro dia da morte, da passagem da pessoa. E aí é outra cerimônia, o bispo vai lá, faz aquela coisa que eu também mostrei, né? Num dos meus vídeos, o vídeo do terceiro dia. E aí tem um incensário que passa, a gente joga, chama, né, a fumaça pra gente e tudo. E tem o serviço aí, tem mais bolinho, mais comidinha, né? E depois a gente volta, vai para casa de novo dela e fica lá e conversa até tarde, aí vai todo mundo embora. Essa aí já foi uma coisa interessante que eu não sabia que existia, porque aí no Brasil e na Inglaterra se enterrou, acabou, né? Você não volta lá mais. Mal, no dia dos mortos a pessoa vai lá visitar, né? Mas não tem esse tipo de coisa. E aí eu fico sabendo que 9 dias depois a gente tinha que voltar lá de novo, né? Para um outro serviço. E aí foi o que nós fizemos ontem, né? Novamente o bispo vai, faz toda a cerimônia. E aí a gente come de novo, tem os bolinhos, os biscoitinhos, o pão, né? E aí depois nós fomos de novo para a casa dela, né? E ficamos lá. Dessa vez a gente não ficou muitas horas, só foi um máximo uma hora que nós ficamos lá. Aí fecha-se a casa, né? No caso, quem está com a responsabilidade de ir lá não é o pai do Demitri, é o outro irmão dele e o ex-marido, né? Porque a irmã do pai do Demitri também faleceu de câncer uns anos atrás. Então, o marido dela, né, que fica responsável de ir lá e continuar mantendo, né, a chama do candelabro acesa, porque esse candelabro, a chama dele é com óleo de oliva, né? Tem aquela lâmpada, né? E aí coloca o óleo de oliva e ele fica queimando, né, o tempo todo. E aí vai ter também o serviço dos 40 dias, que eu não vou estar aqui. Eu não sei, assim, eu penso que os 9 dias é porque na espiritualidade o 9 significa o encerramento de uma etapa da vida, né? O 9 é o encerramento de uma etapa. Então, de repente, 9 dias é o encerramento da etapa. Agora, os 40 dias, eu tenho a impressão que tem relação com a ascensão de Cristo, que eles falam, né, que Cristo foi ascenso ao céu 40 dias depois da ressurreição dele. Então, o terceiro dia talvez tenha relação com a ressurreição de Cristo, a visita, né? O 9º dia talvez tenha essa relação com o encerramento de uma etapa, de uma fase, né? E os 40 talvez seja a ascensão com relação à ascensão de Cristo. A única coisa que eu posso entender dessas cerimônias feitas, né, depois que a pessoa morre, com relação a isso. Essa é uma tradição ortodoxa grega, tá? O que eu entendi de tudo isso é que eles valorizam muito a ancestralidade, muito a ancestralidade. Os ancestrais para eles é muito, muito importante. E eles valorizam muito as cerimônias religiosas, porque tudo deles envolve um bispo, um padre, né? Tudo deles envolve um bispo. Que aqui, esse bispo que faz essas cerimônias, ele é chamado de fada, de pai, de papai, né? Então, para eles, tudo envolve a espiritualidade. E, como eu já disse para vocês também, as igrejas ficam abertas, né? As igrejas de beira da praia, que são muitas. Ontem mesmo nós visitamos uma, bem longinha.
ela é essa que nós visitamos ontem, que eu esqueci de levar o telefone, por isso que eu não fiz um vídeo. É, ela é dedicada a São Cosme e Damião. Então, e tem muitas outras. Eu já fui em algumas outras, né? Em outras vezes que aqui estive, porque eles gostam de fazer batizado de criança nessas igrejinhas. Então, tem sempre criança nascendo e a Ana, como tem amiga demais, tem sempre batizado para ir, né? Então, eu já fui em algumas outras igrejas aqui de beira de praia, assim, são muitas, elas são todas iguaizinhas, todas branquinhas e azulzinhas, né? Como aquela que eu já mostrei que eu fui lá, Santo Bartolomeu, né? E essa aqui de Aia Triada, que é a Igreja do Espírito Santo, né? Da Trindade, aliás. Que Aia Triada é Santa Trindade. Então, elas são bem assim, bem parecidas dessa forma. Então eles são muito. E aí você entra numa igrejinha dessa, aí você está lá sentado meditando, e aí entra mais uma, duas, três, quatro pessoas, vai lá, né, presta cerimônia à Trindade ou ao santo do lugar e sai. Então, e acende uma velinha. Sempre, eles estão sempre acendendo uma velinha. Já tem um lugar lá de acender a vela direitinho, então eles entram, deixam uma moedinha, acende a velinha, vai lá, presta homenagem, faz o sinal da cruz e vai embora. É sempre, gente, é sempre. Eles fazem isso ou antes de ir para o trabalho ou depois que saem do trabalho. Eles são bem cerimônia, tem muita cerimônia aqui. Eles são bem religiosos nesse sentido. É uma ilha bem abençoada, viu, gente? Uma ilha bem abençoada. Apesar desse calor que faz aqui. É uma ilha rica, né? Pessoal bem rico, bem. Os que não são ricos são bem de vida, assim, tranquilo, tem uma vida tranquila. Carro é o que mais tem aqui. E agora é uma fase de turismo, tem muito turista aqui agora. Então eu acho que dessa vez eu expliquei direitinho toda a cerimônia. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, é só perguntar que eu vou tentar achar a resposta. Porque eu também estou aprendendo aqui, né? Principalmente aprendendo a respeitar a tradição de cada povo, né? Tem gente que acha que isso é um exagero e tudo, mas não, gente. Cada povo tem uma tradição. E essa é a tradição daqui. Então tá, eu vou preparar um café agora. Os meus netos acordaram. A mãe não está aqui, foi tomar café com uma amiga. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.